Imagine um cofre com a chancela de segurança máxima do Estado, onde é possível começar a construir patrimônio real pelo preço de um lanche de fast food. R$ 30 é o que basta. Pois é. E, no entanto, todos os dias milhões de pessoas passam direto por essa porta blindada. Elas escolhem voluntariamente deixar o capital em um ambiente que corrói o poder de compra de forma implacável. Eu sou a Ângela. E eu sou o Roberto. E hoje nós vamos fazer um mergulho detalhado na psicologia, nas mecânicas ocultas e nas armadilhas comportamentais do Tesouro Direto. Há um dado no mercado que sempre levanta as sobrancelhas. Mais de 25 milhões de brasileiros já têm algum acesso a essa plataforma. É um número impressionante, mas a grande ironia é que a imensa maioria ainda não entende a engenharia por trás desses títulos, sabe? E acaba perdendo dinheiro na renda fixa mais segura do país. É um paradoxo fascinante. E a nossa missão nesta análise aprofundada não é chover no molhado. Quem nos ouve já entende conceitos básicos de economia, já sabe o que é inflação. O que precisamos desmontar hoje é a dinâmica das curvas de juros. Exato. O spread entre o risco soberano e o crédito privado. E claro, porque a matemática tributária do Tesouro vence a isenção ilusória da poupança em praticamente qualquer cenário. Ok, vamos desvendar isso começando pelo risco de crédito. Existe uma distorção muito curiosa no mercado atual, né? Sem dúvida. É muito comum ver investidores correndo atrás de CDBs de bancos médios ou pequenos, caçando 110, 112% do CDI. Sim, eles aceitam um risco institucional muito maior por um prêmio que, na minha visão, é totalmente marginal. Quando olhamos para a estrutura de um título público, estamos falando do risco soberano, a taxa livre de risco da economia. Aham. A minha provocação é a seguinte: até que ponto o spread, essa diferença de rentabilidade, realmente compensa abrir mão da garantia irrestrita do Tesouro? Olha, essa é a pergunta central da alocação de capital. E a resposta curta é que, na maioria das vezes, o spread não compensa o risco oculto. Pois é. E a explicação está na hierarquia de liquidez e falência de um país. O investidor que busca aquele prêmio extra no banco médio está confiando cegamente no FGC. O Fundo Garantidor de Créditos. Isso. É um mecanismo válido, todos sabemos que funciona até aquele teto de R$ 250 mil por CPF e por instituição. Mas o FGC não é infinito. Com certeza não. Ele é uma associação privada dos bancos, no fim das contas. Exatamente. Em um evento de estresse sistêmico, onde múltiplos bancos quebram simultaneamente, o fundo secaria rapidamente. É uma rede de segurança que suporta o peso de um ou dois trapezistas caindo, mas não do circo inteiro desabando. Uma analogia perfeita. Agora, vamos contrastar isso com o risco soberano do Tesouro Direto. A garantia ali é o próprio balanço do Estado, sem limite de valor. Aham. Para que o governo federal chegue ao ponto técnico de dar um calote na dívida interna, emitida na própria moeda, a economia inteira já teria entrado em colapso. Ou seja, os bancos médios que emitiram aqueles CDBs atrativos já teriam evaporado muito antes. A base do sistema financeiro é a dívida soberana. Se a base ruir, o resto já não existe mais. Isso levanta uma questão importante sobre a própria arquitetura do sistema, porque muita gente tem medo de investir pelo Tesouro através de uma corretora menor. Ah, o medo de a corretora falir e levar o dinheiro junto? Exato. E acabar perdendo tudo. Mas a corretora é uma mera via de acesso, um portal. O registro do título fica ancorado na B3, direto no CPF de quem investiu. É totalmente segregado. A instituição intermediária pode desaparecer amanhã e o ativo continua intacto e blindado. Precisamente. O isolamento patrimonial é absoluto. Então, superada essa barreira do risco de crédito, o desafio passa a ser estratégico. Sim. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque quando se olha para a prateleira de títulos, não estamos diante de opções aleatórias. Longe disso. Estamos falando de ferramentas com funções de tempo e liquidez radicalmente diferentes. O mercado costuma categorizar o Tesouro Direto em 3 grandes famílias. Mas, em vez de olhar para elas como meras opções, eu prefiro enxergá-las como uma caixa de ferramentas e respostas a diferentes cenários de estresse econômico. Uma visão muito mais pragmática. E toda caixa de ferramentas precisa de um martelo essencial, né?
Com certeza. Vamos começar pelo alicerce, o Tesouro Selic. Esse é o ativo de duration zero, ou seja, sem risco direcional de juros. A rentabilidade acompanha a taxa básica dia após dia. É o cofre perfeito, o único porto seguro real para reserva de emergência. Exato. Em março de 2025, por exemplo, com a taxa na casa dos 13,25% ao ano, estamos falando de um rendimento nominal altíssimo. E o melhor, sem solavancos no saldo diário. O Tesouro Selic é a âncora de liquidez de qualquer carteira. O saldo amanhã será inevitavelmente maior que o saldo de hoje. É o capital que financia os imprevistos de quem investe. Ou que fica ali estacionado aguardando uma oportunidade melhor na bolsa ou no setor imobiliário, né? Sim, faz sentido. Mas, se conectarmos isso ao cenário maior, manter 100% do patrimônio atrelado ao pós-fixado de curtíssimo prazo é uma miopia financeira perigosa. Nossa, sem dúvida. E é aí que a segunda ferramenta, o Tesouro IPCA Plus, entra em cena. A famosa cápsula do tempo. O fascinante aqui é que o IPCA Plus se torna o motor de construção de riqueza geracional. E eu diria que o Brasil é uma anomalia global quando se trata desse título. Totalmente. Pagamos prêmios de juro real que simplesmente não se vêem em mercados desenvolvidos. Um título que trava o rendimento no IPCA mais 6,5% ao ano, por exemplo. É uma brutalidade de rendimento. Isso significa que, independentemente de a inflação ir a 10% ou cair para 2%, a pessoa está comprando poder de compra puro. É quase uma anomalia matemática o mercado exigir um prêmio tão alto para carregar a dívida brasileira no longo prazo, não acha? Prazo para o Estado brasileiro. E para quem investe como pessoa física, esse prêmio é uma janela de oportunidade brutal. Sim. O Tesouro IPCA Plus atua como um escudo intransponível. Ele isola o esforço do trabalho de quem poupa contra o imposto silencioso da inflação. Se o objetivo da nossa audiência for aposentadoria ou garantir o poder de compra de um capital gigantesco para daqui a 20 anos, não há ativo no país que entregue uma relação risco e retorno superior. Mas então nós temos a terceira peça desse tabuleiro, que é o tesouro pré-fixado. E aqui eu confesso que vejo muita gente escorregar feio. Ah, o pré-fixado é traiçoeiro para os desavisados. Porque ele é uma aposta diretiva. Quem investe trava a taxa na largada. Digamos, 13,5% ao ano até 2028. Mas se a inflação sair do controle nesse período e a Selic for a 18%, aquele título a 13,5% vira uma âncora super pesada. Vira um peso morto na carteira. É uma ferramenta de precisão especulativa, na verdade, sem dúvida nenhuma. O pré-fixado não é um investimento para esquecer na gaveta. É uma leitura de cenário macroeconômico puro. Exato. Quem entra em um pré-fixado está apostando explicitamente contra o consenso atual do mercado. Está afirmando algo como: acredito que os juros vão cair e a inflação vai ficar controlada, então quero garantir essa taxa alta agora, antes que ela desapareça. É uma jogada ousada. Se o cenário se concretizar, o lucro é exponencial. Mas se o cenário virar, a rentabilidade real pode até ficar negativa frente à inflação. Requer estômago e muita leitura de mercado. Com certeza. Certo, essas mecânicas são brilhantes no ambiente teórico. Mas vamos colocar o dedo na ferida agora. Porque tem um sócio oculto nessa história toda que afasta muita gente. O leão da Receita Federal. O temido imposto de renda. Pois é, existe um argumento muito recorrente entre investidores mais conservadores que defendem a poupança com unhas e dentes justamente pela isenção de imposto. A narrativa clássica é: no Tesouro, o governo vai levar 1/4 do meu lucro, então o ganho real não compensa. Essa é, de longe, a maior falácia matemática do nosso mercado financeiro. Eu quero bancar o advogado do diabo aqui para nossa audiência. Será que, em um cenário de juros altos, a mordida do imposto mais a taxa da B3 não corrói aquele ganho extra que o Tesouro entrega? Olha, é fundamental desconstruir esse mito com números, mas focando sempre no ganho líquido real. A tabela regressiva do imposto de renda no Brasil começa em 22,5% para resgates em até 180 dias e cai gradativamente até 15% após 2 anos. E o detalhe crucial que escapa à maioria é que esse imposto incide exclusivamente sobre o lucro, nunca sobre o capital principal depositado. Exatamente.
A poupança não cobra imposto sobre o lucro porque, na prática, ela mal gera lucro real. A isenção de zero é zero. Nossa, isso é forte. A isenção sobre uma rentabilidade pífia é apenas o direito de perder para a inflação sem pagar pedágio. Resumiu perfeitamente. Vamos traduzir isso para a realidade de quem nos ouve. Se um aporte de R$ 10.000 for feito no Tesouro Selic a 13,25% e ficar lá por 2 anos, o rendimento bruto beira os R$ 2.828. Certo. Um ganho expressivo. Sim, e no prazo de 2 anos, atingimos a alíquota mínima de 15%. O imposto sobre esse lucro será de aproximadamente R$ 424. A taxa de custódia da B3, de 0,20% ao ano, consome mais uns R$ 40. Tá. E o que sobra no fim do dia? O rendimento limpo, líquido, dinheiro na conta, fica na casa de R$ 2.364. O que nos dá um retorno líquido anual de mais de 11%. Sim, e a regra atual da poupança dita que, com a Selic acima de 8,5%, ela rende apenas 70% da Selic mais a taxa referencial. A diferença líquida entre os dois é um abismo colossal. Fica insustentável defender a poupança com esses números. Quem investe lá está pagando o imposto mais caro que existe, o custo de oportunidade. Perfeito. O único imposto que realmente pode triturar o capital no Tesouro é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Mas a verdade é que ele atua muito mais como um mecanismo comportamental do que como um mecanismo de arrecadação puro. O IOF é o guarda de trânsito que multa a falta de planejamento. Ele começa devorando 96% do lucro no primeiro dia e vai caindo a zero no 30º dia. Ele basicamente grita para a pessoa: não use a dívida pública como conta corrente de curtíssimo prazo. Se o capital tem prazo de validade menor que 30 dias, ele nem deveria estar no Tesouro Direto. Essa é a primeira linha de defesa comportamental. Mas isso nos leva ao epicentro dos erros na renda fixa. Porque os números são inquestionáveis. A matemática prova que o tesouro é superior, as garantias provam que é o mais seguro, e ainda assim recebemos relatos constantes de pessoas que entram no Tesouro Direto e, após alguns meses, resgatam com um prejuízo nominal. É um fenômeno desesperador para quem passa por isso sem conhecimento prévio. E o culpado tem nome e sobrenome: marcação a mercado. Pois é. E isso causa um pânico real. Eu fico fascinada como o investimento considerado o Porto Seguro Nacional causa tanto estresse. A pessoa compra um Tesouro IPCA Plus para 2045, abre o aplicativo do banco 3 meses depois e vê o saldo menor do que o dinheiro que depositou. O cérebro primitivo entra em alerta máximo, né? A pessoa pensa logo que é um golpe ou que a corretora roubou o dinheiro. Afinal, disseram que era renda fixa e está caindo. Mas o que está acontecendo ali é apenas o mercado secundário reprecificando a curva de juros, correto? Eu gosto de pensar nisso como um mercado de revenda de ingressos para um show. Essa é uma ótima forma de visualizar. Como funciona essa dinâmica do ingresso? Imagine que alguém comprou um ingresso por R$ 1.000 porque a banda estava no auge. Semanas depois, o vocalista sai da banda. O show vai acontecer de qualquer jeito, o ingresso ainda garante a entrada na porta, mas se a pessoa tentar vender esse ingresso hoje para outra pessoa, ninguém vai pagar os R$ 1.000 originais. Terá que oferecer um desconto gigantesco para fechar negócio. É mais ou menos essa dinâmica de reprecificação quando os juros sobem, não é? Essa analogia capta perfeitamente o espírito da coisa. O ingresso é o título público. O show é o pagamento no vencimento. Quando se adquire um Tesouro IPCA Plus ou um pré-fixado, o governo assina um contrato garantindo aquela taxa exata, seja IPCA mais 6 ou um pré-fixado de 13%. Mas essa garantia contratual tem uma condição irrevogável. O título precisa ser carregado até a data do vencimento. E a palavra-chave absoluta de toda essa operação é vencimento. Exato. A marcação a mercado só se torna um risco se houver a quebra dessa condição, ou seja, se houver o resgate antecipado. O Tesouro Nacional garante liquidez diária, sim. Ele recompra o título a qualquer momento. Mas ele recompra pelo valor que aquele ingresso vale no mercado hoje, e não pelo preço que foi pago lá atrás. É a gangorra dos juros operando na prática. Se alguém compra um título pré-fixado pagando 10% e a inflação dispara, fazendo com que o governo precise emitir novos títulos pagando 12%,
o título antigo de 10% perde atratividade imediatamente. Claro, ninguém quer comprar algo rendendo 10 se pode comprar rendendo 12. Então, para que alguém queira comprá-lo no mercado secundário, o preço do título antigo tem que cair para compensar essa diferença de taxa. E é aí que o aplicativo da corretora mostra o saldo negativo. Ele não está dizendo que o dinheiro sumiu. Ele está dizendo se houver a necessidade de vender hoje, para este mercado que está exigindo taxas maiores, é isso que conseguiríamos no seu título. Exatamente. É o famoso preço de tela. E o fator que amplifica essa volatilidade é a duration, o tempo que falta até o vencimento. Quanto mais longo for o título, um Tesouro IPCA Plus 2055, por exemplo, mais violenta será a oscilação de preço diante de qualquer movimento na taxa de juros. É uma alavancagem natural, né? Um movimento de 0,5% na curva de juros pode fazer o título longo subir ou cair 10, 15% em um único mês. Exato. O que torna a renda fixa incrivelmente volátil no curto prazo. E isso destrói a percepção de quem está iniciando o mercado e confunde renda fixa com linha reta ascendente. Renda fixa é apenas a fixação dos parâmetros do contrato no vencimento. Durante a jornada, o mar pode ser bastante revolto. É o preço da impaciência, mas acima de tudo é o preço do descasamento de prazos na estratégia de alocação de quem investe. E é por isso que a alocação precisa ser desenhada como uma verdadeira arquitetura de blindagem patrimonial. Sintetizando a rota de quem realmente entende o jogo, o capital se divide pela sua finalidade. O pilar 1 é a liquidez imediata, 3 a 12 meses de custo de vida alocados estritamente no Tesouro Selic, Onde não há marcação a mercado negativa, não há sobressaltos, é a paz de espírito pura. isso. O pilar 2 é a formação de capital previdenciário, que foca no longo prazo com o Tesouro IPCA+. E aqui não se olha o preço de tela diário. O objetivo não é o ganho de capital amanhã, é a garantia do ganho real no futuro. Isso me lembra muito a tese que alguns gestores chamam de estratégia dos patrimonistas. É uma abordagem minimalista e de altíssima eficácia. Eles costumam estruturar a carteira de renda fixa em um formato barbell, aquela estratégia de barra de pesos de academia, sabe? Sim, concentrando os extremos e esvaziando o meio. Exatamente. De um lado, extrema segurança e liquidez com 50% do capital em Tesouro Selic. Do outro lado, rentabilidade real, pesada, com os outros 50% em IPCA+, longo. O meio do caminho, que seria o pré-fixado, muitas vezes é descartado por exigir um microgerenciamento de cenário macro que a maioria das pessoas não tem tempo para fazer. Faz muito sentido. E essa estratégia barbell tem uma sinergia formidável com o planejamento tributário. Porque essa fatia que visa o longo prazo e a proteção contra a inflação, IPCA+, pode ser estruturada também dentro de fundos de previdência privada, como o PGBL ou VGBL. Ah, essa é uma sacada brilhante. Quando a alocação é feita em um fundo previdenciário que investe preponderantemente em títulos públicos atrelados à inflação, o investidor não só garante o juro real histórico do Brasil, como acessa uma tabela de imposto de renda que chega a 10%. Que é a menor alíquota possível no nosso sistema tributário. Isso mesmo. Além de postergar o pagamento do imposto lá para o momento do resgate, décadas depois. O que deixa os juros compostos trabalharem livremente sobre o dinheiro que, de outra forma, iria para as mãos do leão. Isso é engenharia financeira de altíssimo nível, usando os tijolos mais básicos do mercado. Chegamos a um ponto nesta análise onde as engrenagens estão completamente expostas para quem nos acompanha. Nós desconstruímos o spread entre risco bancário e risco soberano, quebramos o mito da isenção da poupança com matemática pura. E, o mais importante, colocamos luz sobre o abismo comportamental que é a marcação a mercado. Com certeza, fica evidente que a barreira de entrada minúscula, de apenas R$30, esconde um sistema de extrema sofisticação. Vence nesse ambiente não quem tem um algoritmo mais rápido ou a planilha mais complexa, mas quem alinha o prazo da própria vida ao prazo do contrato que está assinando com o Estado. Resumiu com perfeição. O tempo e a disciplina são as únicas variáveis que o mercado não consegue precificar ou roubar de quem investe. E para que essa máquina funcione, a fricção precisa ser mínima.
Daí a importância vital de escolher uma corretora transparente que tenha taxa zero para a custódia do Tesouro Direto. Sem dúvida. Não faz o menor sentido lutar por cada fração de ponto percentual no juro real e entregar isso em forma de taxa de administração para um intermediário que não gera valor na operação. O melhor momento para começar foi ontem e o segundo melhor é hoje, escolhendo as ferramentas certas. Exato. Com certeza. Fica evidente que a barreira de entrada minúscula, de apenas R$ 30, esconde um sistema de extrema sofisticação. Vence nesse ambiente não quem tem o algoritmo mais rápido ou a planilha mais complexa, mas quem alinha o prazo da própria vida ao prazo do contrato que está assinando com o Estado. Resumiu com perfeição. O tempo e a disciplina são as únicas variáveis que o mercado não consegue precificar ou roubar de quem investe. E para que essa máquina funcione, a fricção precisa ser mínima. Daí a importância vital de escolher uma corretora transparente que tenha taxa zero para a custódia do Tesouro Direto. Sem dúvida. Não faz o menor sentido lutar por cada fração de ponto percentual no juro real e entregar isso em forma de taxa de administração para um intermediário que não gera valor na operação. O melhor momento para começar foi ontem e o segundo melhor é hoje, escolhendo as ferramentas certas. Exato. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos. E para coroar a nossa análise aprofundada de hoje, eu quero trazer uma reflexão que vai um pouco além das curvas de juros e da inflação. Historicamente, a dívida de um país sempre foi um negócio restrito a grandes bancos, conglomerados financeiros e fundos institucionais. Sim, eles eram os donos do jogo. Eles emprestavam para o governo e ditavam as regras, sendo os grandes credores da nação. Mas o Tesouro Direto é, em sua essência, uma ferramenta de democratização desse crédito. Sem dúvida, ele inverteu a lógica. Exatamente. Quando o cidadão comum tira o dinheiro da poupança, do grande banco, e passa a financiar diretamente a dívida do seu próprio país, comprando frações de títulos públicos todos os meses, há uma descentralização estrutural incrível. A reflexão que eu deixo para a nossa audiência é a seguinte: o que acontece com a dinâmica de poder econômico e político de uma nação quando a própria população, de forma pulverizada, passa a ser a principal credora do estado em que vive? Nossa, é uma mudança completa na matriz de poder. Porque quando a população detém a dívida soberana, ela se torna incrivelmente mais vigilante em relação à responsabilidade fiscal e aos rumos da política monetária. Afinal, o futuro das pessoas passa a depender diretamente da saúde do balanço do Estado. É um encerramento provocativo e extremamente pertinente para coroar esse nosso mergulho detalhado nas engrenagens da economia. Foi uma discussão fantástica e, para quem nos acompanha até aqui, deixamos o nosso convite claro. Se essas provocações e análises agregam valor à forma como o mercado é enxergado, inscrevam-se no canal. É isso aí. Inscrevam-se para não perderem as próximas discussões. Estaremos sempre aqui, desmontando o complexo e entregando conhecimento com profundidade e clareza, para que as melhores decisões de alocação de patrimônio estejam sempre nas mãos de quem nos ouve. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Um abraço e até